Boa noite a todos. Eu quero agradecer a iniciativa do vereador André Amaral, que me deu essa oportunidade de falar um pouco sobre o Setembro Verde, sobre a PAI e sobre a tão importante preocupação que todos nós temos, que é a inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Eu ouvi muito bem as palavras do vereador Fábio, e que ele já abordou um pouco esse assunto. Eu acho que é nosso papel como vereador, como político, como cidadão, trabalhar por esse problema. Queria dizer inicialmente para vocês o seguinte, que nessa história toda, todos vocês sabem que cada mês do ano é dedicado a uma cor, e cada cor é dedicada a um assunto médico. O primeiro mês que recebeu Outubro Rosa é uma iniciativa nos Estados Unidos que começou no final do século passado para conscientizar as mulheres a respeito da prevenção do câncer de mama e do câncer do aparelho ginecológico. Depois veio o Novembro Azul para conscientizar a população, os homens, para a prevenção do câncer da próstata. Eu tenho um dado assim muito importante que diz o seguinte, que o homem vai fazer um exame urológico, procurar um urologista uma vez por mês, não por iniciativa própria, mas porque a mulher marca a consulta e o homem vai para consultar. Não é o homem que toma a iniciativa, mas é a esposa. Além, tem outros meses também em que a gente comemora outras cores e outros assuntos. Por exemplo, apenas para conhecimento de vocês, nós temos o mês de fevereiro laranja, que se conscientiza a população a respeito de um tipo de câncer muito grave que se chama leucemia. O mês de junho é junho preto, que tem por finalidade conscientizar a população a respeito do câncer de pele. Nós temos o dezembro vermelho, que conscientiza a população a respeito da doença de AIDS e assim por diante. E nós temos também o setembro, que comemora 3 assuntos. Primeiro, o Setembro Verde, que é a razão pelo qual nós estamos aqui. Comemora o Setembro Amarelo, para evitar o suicídio, e comemora também o Setembro Vermelho, que conscientiza a população das doenças cardiorrespiratórias. Por sinal, sábado passado eu assisti uma conferência de 3 grandes médicos aqui do Brasil, do estado de São Paulo, que estavam abordando exatamente o Setembro Vermelho. Bom, agora eu quero dizer, é importante ter um mês para comemorar o Setembro Verde. É importante que a população saiba que o deficiente tem o direito e tem os deveres. É importante? É importante. E por que é importante? Eu vou mostrar para vocês alguns números que provavelmente todos já têm conhecimento. O Brasil tem 14% de deficientes. Eu não sou muito de dado estatístico, porque às vezes os dados estatísticos assustam muito, mas não mostra a realidade. Mas o Brasil tem 14% de deficientes. O Brasil tem 2,5 milhões de pessoas com deficiência intelectual, que é justamente a clientela das APAES do Brasil. O Brasil tem 582 mil cegos, totalmente cegos. O Brasil tem 2,3 milhões de surdos totalmente. Por que eu estou dizendo isso? Esse pessoal, portador de todas essas doenças, qual é o papel deles? É ficar em casa, numa poltrona, vendo televisão? É em casa, vendo televisão para passar o tempo? Ou todos esses contingentes portadores de deficiências têm ou não têm o direito de ocupar o espaço no mercado do trabalho para se tornar independente, autônomo e ter vida própria? Eu quero fazer uma pequena comparação
entre esses dados que eu estou apontando como deficiente e algumas doenças graves que atingem a nossa população. Nós sabemos, por exemplo, que, por ano, nós temos 65.800 homens que adquirem o câncer de próstata. Nós temos, por ano, 2 milhões de mulheres que adquirem o câncer de mama. Por que eu estou citando esses dados? E o que tem a ver com o Setembro Verde? Tem muito a ver com o Setembro Verde. Pelo seguinte, o indivíduo que tem um câncer de próstata, ele procura o urologista faz o TAC, faz o exame, faz o diagnóstico de câncer, opera, ele fica 2 meses fora do trabalho, recupera totalmente, faz quimioterapia se for necessário, volta para a sua casa, volta para o seu emprego e continua trabalhando e tornando uma pessoa útil à sociedade. O mesmo raciocínio se faz em relação ao câncer de mama. A mulher tem um câncer de mama, faz exame, faz ultrassom, opera, faz quimioterapia e volta para o seu lar, volta para o seu trabalho. E o deficiente intelectual? Imagina vocês, eu que estou ligado à PAI há mais de 25 anos, entra lá na PAI um menininho com síndrome de Down. Ele entra com quanto? Com 6 meses, com 1 ano de idade, com 2 anos. Ele tem de ser trabalhado a vida inteira para ele ter a oportunidade de ter um espaço no mercado de trabalho. E essa criança é submetida, não é a uma operação, não é a um médico só. Essa criança, para ela se desenvolver com toda a sua potencialidade, ela tem de ter o quê? Ela tem de ter o médico, tem de ter o psicólogo, tem de ter o fono, tem de ter o professor de educação física, tem de ter o fono, e toda essa criança que entra numa entidade como a PAI ou outras similares, são trabalhadas anos e anos para que essa criança não fique na PAI e não fique nessa entidade como um reservatório de doentes que têm problema intelectual. Essa criança, submetida desde pequenininho até a fase adulta, vocês já pensaram o quanto que fica o custo do trabalho para essa criança? Eu nunca coloquei no papel isso, mas eu tenho certeza absoluta que é muito mais caro você pegar uma criança que nasce com uma deficiência intelectual, é submetida por todos esses profissionais para serem incluídos no mercado de trabalho, é muito mais caro do que o tratamento de um homem que teve um câncer de próstata ou um tratamento de uma moça que teve o câncer de mama. Eu acho que isto é muito importante que a população saiba. As entidades que trabalham com deficiente, uma delas é a PAI, que todos vocês conhecem aqui em Valinhos, nós temos grandes dificuldades financeiras, especialmente agora no período da pandemia. O nosso presidente aqui, o Luiz Roson, emagreceu, eu tenho certeza que emagreceu pela preocupação de manter a PAI em funcionamento. Então, tudo isso que eu estou colocando é uma coisa assim muito importante. Agora, o que tem de ver o Setembro Verde? O que é o Setembro Verde? Setembro Verde, a ideia nasceu aqui na PAI de Valinhos, há 5 anos atrás. E depois nós colocamos essa ideia junto à Federação das APAIs do Estado de São Paulo, que aceitou essa ideia e hoje está sendo implantada em todo o Estado de São Paulo. Nós temos várias pessoas trabalhando para a implantação do Setembro Verde em todo o país. Há pouco tempo, no comecinho desse mês, quando foi lançado a campanha do Setembro Verde, nós tivemos um vídeo, não teve nenhuma reunião que pudesse ser feito de presencial, todas elas foram através de videoconferência, mas nós tivemos uma conferência muito importante em que participou o deputado federal Márcio Alvino, que ele é presidente da Fonte Parlamentar em Defesa do Deficiente.
o André Amaral falou nisso, eu estou apontando o Márcio Alvino como é o presidente, ele é deputado federal, presidente desse trabalho que ele está se desenvolvendo. Estava presente também a senadora Mara Cabrilli, que todos conhecem a Mara Cabrilli. Estava presente também o presidente nacional das Rapaz, que ele chama-se José Turozzi. Estava presente a presidente das Rapaz do Estado de São Paulo, a Vera. Estava presente a ex-presidente das Rapaz do Estado de São Paulo, a Cristiane. Isso tudo para mostrar para todos os ouvintes o quanto é importante a gente valorizar o Setembro Verde. Agora, aqui na cidade de Valinhos, o que foi feito? Já foi dito aí pelo vereador Fábio que a prefeitura colocou a cor verde lá para simbolizar o Setembro Verde. Na própria PAI, hoje mesmo eu fui à PAI, toda terça-feira eu vou lá atender as crianças, e estavam lá todos os funcionários de camisa verde, um monte de bexiga verde para a gente comemorar. E nas APAIs do estado de São Paulo, cada uma tem uma programação separada, mas todas elas têm. Agora, vamos dizer o seguinte, para que serve o Setembro Verde? Qual é a finalidade disso? A finalidade, nós podemos definir assim, de uma maneira assim bem objetiva, é o seguinte, é fazer com que todos os deficientes, sejam eles deficientes intelectuais, sejam surdos, sejam cegos, eles têm oportunidade de ingressar no mercado de trabalho para se tornarem cidadãos com direitos e deveres. Não é só direito. Eu acho que todo deficiente, às vezes a própria população peca um pouco, dizendo, não, ele é um coitadinho, ele só precisa ter os direitos, mas não os deveres. Isto é uma ideia totalmente errada. A pessoa que tem deficiente, ele tem de ser desenvolvido os seus talentos para que ele seja um cidadão independente, produtivo e talvez até possa constituir a sua família. É isso que eu queria abordar. Eu sei que vocês têm um monte de trabalho hoje, mas eu gostaria de trazer essas ideias bastante simples para vocês. Agradeço o convite de vir aqui abordar esse assunto tão importante para a nossa cidade e mais importante ainda para todos os nossos cidadãos daqui de Valinhos que são portadores de qualquer tipo de deficiência e que têm o direito e os deveres de serem promovidos e incluídos no mercado de trabalho. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria apenas de ressaltar, né, o brilhante trabalho do Dr. Rui, que não somente com as suas mãos, seus braços fortes, né, mas também com toda a inteligência, sabedoria de quem trabalha nessa causa, nos ensina a olhar para as pessoas, enxergar as suas potencialidades mais do que somente as suas limitações, e tem sido uma grande referência, doutor. O senhor sabe, né, com humildade, o senhor sabe, né, o tanto que o senhor já fez e o tanto que o senhor inspira cada vez mais pessoas e as entidades, a cada um a descobrir qual é o dom que recebeu do Criador para colocar também à disposição na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho.